E aí, meu querido, tudo bem? Como está aí o seu estudo rumo à sua aprovação? Tá tranquilo? Está se dedicando bem mesmo? Cuidado, o único que pode impedir você de chegar é você mesmo. Você é o seu maior desafio, né? Vença-se a si mesmo todos os dias. E para te ajudar nessa caminhada, vim trazer para você algumas informações bacanas aqui sobre um tema que costuma ser trabalhado em alguns concursos públicos, que é o tema da administração pública. Fatalmente, quando você estuda esse tema de administração pública, você vai ver ele em direito administrativo. É possível que você veja ele junto da matéria 8112, ou seja, ele é um tema que ele está permeado ali em algumas disciplinas. O viés com que eu vou trabalhar este tema é um viés mais à luz do texto constitucional. Eu não me aprofundarei nas leis especiais, tá? Então, para você ter essa aula aqui mais aprofundada, a melhor aula é direito administrativo. Porque lá, o professor de direito administrativo ele vai fazer conexão com várias legislações específicas. E a minha missão é trazer a administração pública sob a ótica constitucional, a partir do artigo 37 até o finalzinho ali do artigo 41 da Constituição Federal, que é geralmente os artigos que costumam ser trabalhados em prova quando este tema é colocado no seu edital. Beleza? Começando então o estudo da administração pública, nada melhor do que nós começarmos com o artigo 37, que é onde a Constituição apresenta a estrutura da administração pública, dizendo o seguinte: a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte. Então, o artigo 37 ele começa apresentando essa estrutura da administração pública. E aí que surge uma questão bacana, né? O que é essa administração pública? Né? O que é isso, administração pública? Então, a doutrina, quando conceitua a administração pública, ela faz dividindo a administração pública em duas espécies. Então, a administração pública ela pode ser analisada sob duas óticas, né? Chamada administração pública objetiva e a administração pública subjetiva. A administração pública objetiva e a administração pública subjetiva. Qual é a diferença entre a administração pública objetiva e a subjetiva? A administração pública objetiva é a atividade desempenhada pelo Estado, que tem como objetivo principal realizar o fim público. Então, quando a gente fala que a administração pública, dentro desse conceito, ela tem um conceito objetivo, estamos falando dessa atividade administrativa que os Estados, a União, DF, municípios, mediante seus poderes, vão executar para a satisfação do interesse público. Então, atividade. A administração pública, com o seu conceito subjetivo, significam os sujeitos que desempenham essa atividade. Quem são os órgãos e as pessoas que vão executar a atividade administrativa para a satisfação do interesse público? O nosso estudo, portanto, ele vai se restringir a essa parte aqui, ó. É aqui que vai ser que eu vou colocar toda a nossa atenção. Para os órgãos e entidades responsáveis pela execução da atividade administrativa dentro do nosso Estado. Tudo bem? E quando a gente pega essa administração pública sob o conceito subjetivo, a doutrina vai classificá-la em duas espécies que sempre caem em prova. Então, a administração pública subjetiva, ela pode ser a administração direta ou a administração indireta. A administração direta são formadas por pessoas jurídicas de direito público que executam diretamente as atividades do Estado. Ou seja, são aqueles entes políticos que foram criados para a execução das atividades públicas. Quem que entra no conceito da administração pública direta? Então, são 4 entes políticos: União, Estados,
Distrito Federal e municípios. Se você observar bem, esses 4 entes que compõem a administração direta, eles se confundem com os próprios entes federativos. Tudo bem? Então, administração direta, União, Estados, DF, município. E quem que entra no conceito de administração indireta? É tipo assim, a administração direta queria fazer algumas coisas, mas estava sem braço. Então ela resolveu criar outras pessoas jurídicas por meio do fenômeno administrativo chamado descentralização. E essas pessoas jurídicas seriam braços dessas pessoas jurídicas principais aqui. Tá? Então, vinculada à administração direta, nós temos a administração indireta, composta aí de 4 figuras que nós vamos chamar aí da fase, né? Para facilitar a sua memorização. Então, são as fundações, autarquias, sociedades de economia mista, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Essa questãozinha também aqui cai bastante em prova, em que geralmente a questão da prova chega lá. Assinale alternativo que contém o ente da administração direta ou da administração indireta. Então, cuidado com isso aqui. Administração indireta, fruto da descentralização, são pessoas jurídicas atreladas à administração direta. A administração direta, ela executa atividade diretamente através dos seus órgãos, mas quando ela não está a fim de colocar a mão na massa, ela vai lá e cria administração indireta. Um exemplo interessante aqui, de autarquia que nós temos no Brasil, é o INSS. O INSS é uma autarquia vinculada à União, que desempenha atividade de Seguridade Social no Brasil. Então, ele é o Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS é uma autarquia, pessoa jurídica autônoma, mas que tem vinculação à União. Por que a União, então, não executou isso aqui? Porque ele falou assim, putz, essa parte de previdência tem muita coisa para fazer. Vamos criar uma pessoa só para fazer isso. Foi isso que a União fez. E assim, cada ente federativo vai fazer. E aí temos essas 4 possibilidades, com estruturas distintas, cada uma com uma utilidade ou com uma função específica dentro da organização administrativa do direito brasileiro. Na nossa aula, eu não vou trabalhar com a estrutura de cada uma delas, nem vou mostrar como se cria, nada disso. Tá? Nós não veremos em direito constitucional a diferença entre elas. Eu só queria sinalizar para vocês. Por quê? Porque tudo que nós vamos estudar a partir de agora vai influenciar a atuação dessas entidades administrativas. Mas, em direito administrativo, você vai aprender qual é a diferença da fundação para autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, como se cria, que precisa de lei, que não precisa, qual é direito público, qual é direito privado. Tudo isso você vai aprender em direito administrativo, ok? Visto aqui, então, o que compõe a administração pública, que é toda essa galera aqui, nós vamos ver, continuar a análise do caput do artigo 37. O caput do artigo 37, ele vai trazer para nós aí alguns princípios que estão expressos nesse caput e que vão reger a atividade administrativa no Brasil. E quais são esses princípios expressos? Né? É o famoso LIMPE, para facilitar a sua memorização também, tá? Então, os princípios expressos são o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o mais recente, princípio da eficiência. Por que dizemos que eles são princípios expressos? Porque eles estão no caput do artigo 37. Cara, decora isso aqui. Decora porque isso aqui cai pra caramba em muitas provas. Tá? Muitas provas. Quais são os princípios expressos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Nossa missão agora, destrinchar cada um desses princípios
objetivando algumas questões de prova mais aprofundadas que possam vir trabalhando com cada um deles, tá? E é isso que nós vamos fazer agora, começando pelo primeiro princípio, o princípio da legalidade. Então, querido, o princípio da legalidade, ele nos remete um pouco à leitura ali do artigo 5º, no inciso 2, quando a Constituição Federal fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O inciso 2, quando ele traz aquela mensagem, ele também traz uma legalidade, diferente dessa legalidade que está aqui no artigo 37. Porque essa legalidade do artigo 37 é a legalidade que vai impor para o Estado e para toda a administração pública um dever de agir segundo a lei. Ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei manda ou o que a lei permite. Diferentemente do artigo 5º, inciso 2, quando nós temos uma legalidade direcionada aos particulares. Aquela legalidade lá era assim, você pode fazer tudo que não for proibido, fica livre, vai fazendo aí. Se não tiver proibição, pode fazer. Aqui não. Legalidade aqui é a administração pública só faz o que a lei manda ou o que a lei permite. Um detalhe interessante. Quando a Constituição trouxe a legalidade como princípio que rege a administração pública, ela trouxe a legalidade stricto sensu. É a legalidade no seu sentido formal, ou seja, lei aprovada pelo Congresso Nacional. É no sentido de lei formal que nós temos aqui a legalidade regendo a administração pública. Quando fala-se lei em sentido formal, a doutrina vai trazer aqui duas exceções à aplicação desse princípio da legalidade e que também vão reger a administração pública. Essas exceções já caíram em provas, tá? Provas mais robustas. Primeira exceção é a situação da medida provisória. A medida provisória, por que ela é uma exceção ao princípio da legalidade aqui? Porque a medida provisória, ela é editada, ela é publicada pelo chefe do Poder Executivo. Então, ela não é uma lei em sentido formal. A medida provisória, ela gera um comportamento, ela vincula o comportamento da administração pública, mas ela não tem a essência de legalidade por não ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Ok? Então, a medida provisória é encarada, então, como uma exceção ao princípio da legalidade como princípio que rege a administração pública. Outra exceção seria nas situações do sistema constitucional de crise. Tá? Sistema constitucional de crise. O que é o sistema constitucional de crise? São duas figuras aí bacanas para a sua prova. Estado de defesa, estado de sítio. Então, sistema constitucional de crises, o estado de defesa e o estado de sítio. Durante essas duas medidas do sistema constitucional de crise, o decreto do presidente ele vai fixar o comportamento de todo mundo e vai criar uma normatividade que deve ser seguida. Também a doutrina salienta que isso aqui são exceções ao princípio da legalidade, como o princípio norteador da atividade administrativa. Então, em suma, a administração pública precisa observar a lei para executar as suas atividades, sob pena dessas atividades serem consideradas anuladas. Tá? Esse seria o primeiro princípio da legalidade. Segundo princípio é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que a administração pública ela não pode ser pessoal. Ela não pode trabalhar e executar a sua missão com base em interesse de particulares. Ou seja, nem mesmo o seu interesse. A administração pública ela tem que olhar todo mundo da mesma forma. Ela tem que ser impessoal. E esta impessoalidade ela pode ser traduzida de duas formas. Primeiro, a impessoalidade ela vai transparecer na sua finalidade. Qual que é a finalidade da administração pública? A finalidade da administração pública é satisfazer o interesse público. Satisfazer o interesse público. Então, satisfazer o interesse público. Quando a administração pública trabalha,
ela não pode trabalhar para satisfazer o interesse de grupos, pessoas ou mesmo dela pessoalmente. O princípio da impessoalidade exige que ela satisfaça sempre o interesse público. Segundo desdobramento do princípio da impessoalidade é a proibição da autopromoção. Proibição da autopromoção. A administração pública, ela não pode ficar, principalmente o administrador, ele não pode se promover às custas do dinheiro público ou da atividade administrativa. Ou seja, quando a Constituição fala que a administração pública tem que seguir o princípio da impessoalidade, o administrador, quando ele executa algo, ele não executa algo, não é ele executando. É o Estado ser impessoal executando, entendeu? Então, o administrador público está proibido de se autopromover. E, obviamente, que isso jamais aconteceria no Brasil. Você nunca vai encontrar no Brasil, por exemplo, um outdoor de um político ou uma propaganda de um político dizendo assim, olha, eu trouxe dinheiro para cá, eu trouxe dinheiro para lá. Então, nunca você vai encontrar isso, tá? O princípio da impessoalidade ele vai coibir esse tipo de postura. Outra coisa que o princípio da impessoalidade, até para concretizar essa questão da satisfação do interesse público e de impedir que satisfaçam interesses pessoais, o STF trouxe aqui a súmula vinculante número 13. Essa súmula não cai em prova, tá? Despenca. E ela diz assim, a nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, cuidado com isso aqui em prova, tá? Até o 3º grau, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança, ou ainda de funções gratificadas da administração pública direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União dos Estados, Distrito Federal dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É a famosa prática do nepotismo. É você que está num cargo público como administrador, pegar um parente seu até 3º grau e trazer para dentro da estrutura com cargo de comissão, com cargo de livre nomeação e exoneração, sem que o cara tenha ingressado por meio do cargo do serviço, sem que o cara tenha ingressado por meio de um concurso público. Então, a prática de nepotismo encontra-se vedada no texto constitucional como desdobramento do princípio da impessoalidade. E para deixar claro, porque geralmente as pessoas que detêm esse poder não compreendem muito a Constituição, o STF teve que editar a súmula vinculante número 13, para não ter discussão. Lembrando que essa súmula não se aplica para cargos de natureza política, tá? Só para esses cargos de execução administrativa aqui. Exatamente para garantir o princípio da impessoalidade. Beleza? Outra regrinha, também aqui atrelada, e aqui a Constituição trouxe expressa, para proibir essa questão da autopromoção, exatamente o parágrafo 1º do artigo 37. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Então, estava vendo uma situação de uma prefeitura em que o prefeito assumiu e ele pintou todos os prédios e monumentos da cidade com a cor do partido dele. Olha que loucura, olha que insanidade um administrador público pode fazer. E a Constituição traz claramente aqui que o administrador público ele não pode se autopromover às custas do dinheiro público. Ok? Vedação expressa no texto constitucional para garantir o princípio da impessoalidade. Princípio aí super importante e, ao mesmo tempo, super difícil de ser praticado pelos administradores que não têm muita ética pública, né? Mais um princípio expresso da moralidade. Então a Constituição fala que a administração pública tem que praticar suas atividades seguindo a moralidade. Não é uma moralidade convencional aqui. Aqui nós estamos diante de uma moralidade administrativa, que é uma moralidade jurídica. Ou seja, não basta o administrador seguir a lei. O administrador ele tem que agir com boa fé jurídica. Ele tem que agir com moralidade, com ética. Ele não pode simplesmente falar assim, a lei mandou, eu fiz.
Não, ele tem um bom senso jurídico na execução da sua atividade. É nesse sentido que a moralidade ela vai ser útil. E aí, o artigo 5º, inciso 73, traz uma ferramenta poderosíssima para o cidadão fiscalizar a atuação da moralidade administrativa, que é a ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, né? Ou de que o Estado participe, e a moralidade administrativa. Então, por meio da ação popular, é possível que o cidadão fiscalize a atuação do poder público na concretização deste princípio. Questãozinha muito top para a sua prova, ok? Essa moralidade administrativa. E ainda, o parágrafo 4º vai trazer a possibilidade do administrador, caso ele não observe a moralidade administrativa, dele responder por improbidade administrativa. Então, o parágrafo 4º vai dizer: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, havendo aqui incidência de algum comportamento do administrador público que fira a moralidade administrativa, seria possível enquadrá-la como ato de improbidade administrativa e, assim, o administrador público ser punido por isso. Hoje, felizmente, o Brasil está acordando, nós temos autoridades aí que estão entrando por meio de concurso, estão fiscalizando realmente com uma vontade de fazer justiça. E nós estamos vendo isso aqui se concretizar. Está lindo de ver, né? Outro princípio que rege a administração pública é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é exatamente tornar o ato administrativo um ato público, conhecido, para que ele possa ser exigido. O princípio da publicidade, ele vai ter um duplo desdobramento, uma dupla finalidade. A primeira finalidade do princípio da publicidade é que ele é uma verdadeira condição de eficácia do ato administrativo. Condição de eficácia do ato administrativo. Cuidado, hein? Não é condição de validade do ato administrativo, é de eficácia. Ou seja, o efeito desse ato administrativo ele será produzido a partir do momento que ele for publicado. A publicação geralmente ocorre em jornais de publicação oficial. Então, por exemplo, tem o jornal oficial do ente federativo lá, ou do poder a que se refere, e aí todos os atos administrativos, para eles se tornarem públicos, eles vão publicando ali. Todo dia sai jornal com ato administrativo sendo publicado. E aí ele vai te permitir também o segundo fim da publicidade, que é a fiscalização. Ou seja, através da publicidade, como princípio que rege a atividade administrativa, é possível fiscalizar a atuação do poder público. Por quê? Porque através da publicidade você vai ter transparência. Uma ferramenta muito útil hoje que existe no governo federal chama-se Portal de Transparência. Se você entrar lá no Portal de Transparência e colocar meu nome lá, você vai ver quanto que eu ganho. Você vai ver quanto que qualquer agente público ganha. Porque o Portal da Transparência, ele é exatamente uma concretização do princípio da publicidade para que toda a sociedade fiscalize a atuação do poder público. Porque eu, como agente público, eu sou uma mera execução, eu sou um mero instrumento de execução da atividade administrativa do Estado. Por isso que o Estado tem que ser fiscalizado. Essa questão aqui também, questãozinha muito top, que pode ser trabalhada aí em sua prova. Ok? E aí, a Constituição Federal vai trazer no artigo 5º, inciso 33, todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. E aqui cuidado, tá, gente? O direito à informação, essa publicidade dos atos administrativos, ela não é uma publicidade absoluta, ou seja, sempre eu vou ter direito. Por quê? A Constituição vai trazer uma ressalva aqui. Ressalvados quando a informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, se aquela informação que você está buscando do poder público, ela é necessária para a segurança da sociedade ou do Estado, essa informação ela pode ser restringida. Ela pode
nós teríamos aqui uma exceção à necessidade de publicação dela. Um exemplo bem legal vamos pegar aqui o concurso da ABIN, né? Concurso público, para ele ter, para esse concurso produzir os seus efeitos quando tem o resultado dele, tem que sair a lista de todos os aprovados lá, não é verdade? Com o nome, para todo mundo ver quem vai trabalhar. Mas como é que você faz isso na Agência Brasileira de Inteligência? Os novos agentes secretos do Brasil são João Corrêa. Não tem sentido. Não, o cara não vai ser agente secreto. Compreende isso aqui? Então, quando for necessário a segurança do Estado, aí, ou da sociedade, aí você pode restringir a publicidade desses atos aí. Show de bola? Último princípio, que é o princípio mais novo inserido aí no texto constitucional, princípio da eficiência. Esse princípio, ele é um princípio que decorre dessa necessidade de se tornar a atividade administrativa uma atividade mais eficiente, mais célere, que preste um serviço de qualidade. Ou seja, não pode ser aquela atividade morosa, desrespeitosa, como muitos órgãos públicos às vezes prestam para a sociedade. Ela tem que ser eficiente, tem que ter qualidade. E aí o Estado, com base até nesse princípio, para respeitar este princípio, tem executado várias ações no sentido de concretização deste princípio. Então, um deles é exatamente o inciso 78, que vai exigir como direito individual fundamental o seguinte: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, o princípio da eficiência exige que o Estado seja célere, rápido, em todo o processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. Ou seja, não pode ficar com um processo moroso, ele tem que ser rápido, para que a prestação jurisdicional, a prestação do Estado, alcance o seu titular antes que ele morra. Ficar demorando muito, o cara vai morrer e não vai nem gozar dos benefícios dessa prestação. Tá? Outra situação onde você pode verificar a eficiência é exatamente no parágrafo 3º do artigo 37. Olha só o que a Constituição inovou trazendo aqui. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Então, o usuário do serviço, ele vai poder participar diretamente da atividade administrativa, fazendo o seguinte: as reclamações relativas à prestação do serviço público, em geral, asseguradas a manutenção do serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade de serviço. Olha que fantástico isso aqui. Isso é para garantir a eficiência da atividade administrativa. Olha só. Acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33. Ou seja, quando eu citei o exemplo do portal da transparência aqui, concretização dessa regra do artigo 37. Olha o inciso 3. Disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função da administração pública. Cara, é para garantir a melhor atividade administrativa para você, que é sujeito da prestação estatal. Não só para você, né? Para todos nós. Porque todos nós, mesmo eu, que sou agente público, ou você que é também, nós somos também destinatários da atividade administrativa. Outro grande passo da eficiência dentro da administração pública é a questão da estabilidade. Né? O que acontece? O artigo 41 da Constituição diz que o servidor público, depois que ele faz concurso, ele é estável. E aí o cara faz o concurso, entra lá, para lá e fala: putz, sou estável. Nunca mais vou ser demitido, nunca mais posso perder, não perderei o meu cargo. Não funciona assim, é brincadeira. O artigo 41, então, diz que após 3 anos, para quem é estável, a princípio ele não vai perder o cargo público. Mas o parágrafo 1º vai dizer: o servidor público estável só perderá o cargo, e aí traz as regras, em virtude de sentença judicial transitada e julgado, ou seja, você não vai ficar impune se você fizer cagada. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, e olha só que legal, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Para quem está fazendo concurso para a esfera federal, isso já está disciplinado e é uma prática, viu? Todo ano faz avaliação periódica para ver como é que está o desempenho do servidor.
Se o servidor não tiver tendo avaliação legal, ele pode perder o cargo. Olha o que diz o parágrafo 4º desse artigo. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Ou seja, se o cara está lá cumprindo, antes de chegar aos 3 anos, ele faz uma avaliação estágio probatório final para ver se o cara tem um perfil para aquele cargo lá. Se não tiver, meu brother, ó, corta-lhe a cabeça. Como diria a rainha aí naquele filme famoso, ok? Então, isso é uma forma de se garantir a eficiência do serviço administrativo dentro do poder público, ok? Então, fechamos aqui no princípio da eficiência por essa aula. Próxima aula vamos trabalhar com os chamados princípios implícitos que regem a administração pública. Beleza? Beijo no seu coração e até lá.